Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem. Que bom, que bom. Muito bom revê-la, Lúcia. Ótimo te ver também. Pessoal, então, a todos e a todas, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Protagonizar, a essa live tão especial dessa noite, com a queridíssima professora Lúcia Helena Xavier. E sejam todos, então, muito bem-vindos, né? Vou apresentar, para a gente não perder tempo, porque passa tão rápido essa 1 hora, eu já vou apresentar a professora Lucilena Xavier e dizer para vocês, assim, prestem muita atenção, pessoal, do início ao fim, todas as falas da Lúcia, com certeza, são muito ricas e vão trazer uma relevância muito grande para aquilo que a gente quer para a nossa educação, para a nossa sociedade, né? Enfim, para as meninas negras, para as infâncias negras, para todas as infâncias, né, Lúcia? Com certeza. A Tânia está dizendo que eu estava meio escondida. É engraçado, é porque no meu celular não aparecia assim, agora melhorou, Tânia. O bom é que o pessoal vai avisando a gente, Lúcia, se tá bom, se não tá, o que precisa melhorar. Aí eu preciso de muita ajuda mesmo. Com certeza. É, mas a gente tá aí para se ajudar, isso aí. Com Boa noite a certeza. Jaque querida que tá aí. Então, pessoal, eu já vou começar, como eu falei, a apresentar a professora, nossa convidada querida, para que ela possa logo iniciar sua fala, que é tão rica, tá? A professora Lucilena Xavier, então, ela é professora da Rede Municipal de Curitiba, foi, né, professora? Depois ela vai explicar melhor. Mestranda pela UFPR, pela linha Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação, e ela integra o grupo de estudos EREA, né, que é da UFPR, um grupo que cada vez mais eu me encanto, porque eu vou conhecendo as pessoas desse grupo. Eu conhecia já a Marlina, né, que é de Brusque, de onde eu trabalho, né, faz parte da Rede Municipal de Educação, onde eu trabalho também, minha parceira na educação. E através dela eu conhecia a querida, agora me deu um branco, a Sônia, Para? a Sara Brown, que é Sara da Silva Pereira. E aí, através da Sara, eu conheci a Lúcia, muito querida, amada. E a Lúcia, então, vai trazer essa fala potente para a gente hoje sobre a importância, né, da representatividade na infância para as meninas negras, para as infâncias negras. Então, eu quero te agradecer, Lúcia, por tu teres aceito esse convite, por tu estares aqui essa noite, né, te disponibilizado, né, feito uma conversa comigo antes, toda uma organização, e quero, assim, que tu fique muito à vontade para conversar com as pessoas que aqui estão e que vão nos acompanhando. O pessoal ainda está entrando, né, esse início ainda, às vezes, não estão todos que assistem a maior parte da live, e na medida do possível a gente vai lendo então os comentários, se tiverem alguma pergunta também fiquem muito à vontade. E para iniciar, para a Lúcia começar então a fala dela, eu vou deixar primeiro ela se apresentar, se ela quer falar mais alguma coisa, e depois eu vou trazer então um questionamento, levantar um questionamento para ela iniciar a fala. Obrigada, Lúcia. Imagine. Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiro, Jerusa, eu quero agradecer demais a forma como você me acolheu, por ter confiado em mim, por ter me convidado para fazer essa fala. Eu quero dizer que eu sou uma professora de história, hoje aposentada pelo município de Curitiba, mas eu tenho uma militância em prol de educação das relações étnico-raciais, que mesmo após a aposentadoria,
não permitiu que eu parasse. Então, eu me aposentei e fui fazer mestrado, né? Mestrado em educação, na linha de diversidade, especificamente pesquisando sobre mulheres negras, porque eu achava que tinha muito a contribuir. Então, estar com vocês aqui é muito bom. E eu quero começar, eu sei que o público aqui, em sua maioria, é o público de profissionais que atuam em Brusque, né? E eu quero começar, não posso evitar começar falando sobre eleições. E por quê? Porque nós temos uma amiga em comum, né, Jerusa, a Marlina, que acabou de se eleger como a única mulher na Câmara Municipal de Vereadores de Brusque, e isso me fez pensar muito sobre esse momento nosso aqui, porque eu queria parabenizá-la publicamente por ela ser uma pessoa adorável e uma pessoa que tem uma luta incansável, né, em prol da educação, sobretudo da educação infantil, e também porque é histórico, né, ter uma mulher negra ocupando espaços de poder. Isso não é uma coisa tão comum para nós mulheres negras. Essa eleição parece que teve em certo ponto, num número pequeno ainda, mas foi marcado por vitórias de mulheres negras em diferentes municípios. Isso é muito importante e eu acho que isso tem muita relação com essa nossa conversa de hoje. Eu me lembrei que há um tempo atrás eu conversava com uma outra colega, professora, e a gente discutia sobre um clássico da literatura e quase todas as professoras já fizeram algum trabalho, que é o Menina Bonita do Laço de Fita. E a gente tinha uma crítica a essa insistência nesse livro. E aí nós conversávamos o seguinte, eu e essa amiga, assim, que a Menina Bonita do Laço de Fita tem 34 anos esse livro. Então nós conversávamos numa relação que tem a ver com a nossa conversa hoje também. Se a Menina Bonita do Laço de Fita tem 34 anos hoje ela é uma mulher. E como é que seria, né? Ou como é que será a vida, a trajetória dessas meninas negras quando elas se tornarem mulheres a partir de uma nova perspectiva que a gente pretende de igualdade de gênero e igualdade de raça. Isso me remete a Marlina outra vez, né? Que é uma mulher negra que tem uma construção de resistência que faz com que ela passe a ocupar um lugar de poder. Eu acho que essa é uma meta que nós, professoras, temos que ter, né, quando nós pensamos em igualdade de gênero e raça. Quero dizer para vocês também que eu, nesse momento, não sou uma pesquisadora de educação infantil. Minha atenção e meus esforços de pesquisa estão voltados agora para mulheres negras, mas que eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos na educação básica, estou no mestrado em educação, então a gente não consegue se afastar do tema, né, em todos os níveis. E não dá, né, para falar de mulheres sem falar de crianças, sem falar de infâncias negras também. E eu, pessoalmente, quando eu penso nos meus processos identitários como mulher negra, eu sempre me remeto, volto às coisas que eu vivi na minha infância. Então, essas marcas que eu trago na infância, que todas nós provavelmente trazemos, elas são muito importantes para assinalar os lugares que a gente ocupa, as vantagens que a gente tem e, sobretudo, as desvantagens que as mulheres negras estão submetidas na sociedade aqui no Brasil. O nosso processo identitário, ele não começa na vida adulta, né? Ele vai se formando ao longo de toda a nossa vida. E como é um processo que se constrói gradativamente, a gente tem que pensar que as nossas primeiras percepções e visões de mundo se formam lá na família, e hoje, pensando em educação infantil, é possível afirmar, penso eu, que nossas crianças passam muito mais tempo na unidade de educação infantil do que propriamente com as suas famílias. Então, a nossa responsabilidade
nessa representatividade, nesse empoderamento, nessa resistência, é muito maior do que possivelmente foi algum tempo atrás. Então, essas são as minhas palavras iniciais. E olha só, falasse agora há pouco de uma grande representatividade em questão de mulher negra aqui em Brusque, e ela acabou de entrar, Marlina. Olha, Marlina, depois tens que assistir no IGTV a homenagem da professora Lúcia. Muito lindo. Um beijo, minha amiga, estou com saudades, viu? Então, quando eu e a professora Lúcia conversávamos, né, a gente foi, claro, fui pontuando algumas coisas que eu acredito que nós, enquanto educadores, enquanto sociedade, claro, como um todo, a gente precisa, se não sabe ainda mais aprender, e aprender com aqueles que estudam, pesquisam, né, sobre o tema. E aí eu perguntava para a professora Lúcia, né, por quê? Por que será que é fundamental, né, quando a gente fala sobre a importância da representatividade, a gente especificar o gênero e a raça num país como o Brasil? Pois às vezes a gente pensa que tem conversas que não são mais necessárias. E aí a gente se depara, na realidade, com questões... Eu gosto de contar histórias, viu? Histórias que acontecem no meu cotidiano, que assim eu me sinto mais à vontade. Estou sempre falando sobre racismo, a minha vida se faz disso, basicamente, a profissional, a de militância. E domingo eu estava numa reunião de amigos e falava sobre racismo, e ainda assim, as pessoas, quando eu contava alguns episódios de racismo que eu tinha vivido, eles ainda assim negavam o racismo existente na sociedade brasileira. E eu fiquei impressionada, porque eu achei que essa conversa, que a gente já poderia estar numa outra etapa. E quando a gente fala, então, voltando para a tua questão da representatividade, por que é tão difícil, por que tantas pessoas negam o racismo da sociedade brasileira, o machismo da sociedade brasileira? Porque isso está constituído, não é de hoje, né? Ele é estrutural na nossa sociedade. A gente tem que sempre pensar que a base que construiu a sociedade brasileira, no período colonial, teve como sustentáculo a exclusão social, na verdade, né? Uma hierarquização, para a gente puxar para a nossa sardinha que estamos tratando daqui hoje, uma hierarquização baseada na raça e no gênero. Se a gente for pensar que essa base estrutural está baseada na raça e no gênero, o lugar da mulher negra é um lugar de subordinação. E essas subordinações, como elas estão presentes na sociedade, e como é difícil a gente superar isso, né? Elas continuam persistindo, isso impede que as mulheres exerçam seus direitos de cidadania, as mulheres negras. Então, falar da importância da representatividade das mulheres é uma ação política. É uma ação política porque questiona essa hegemonia de uma minoria privilegiada e evidencia os obstáculos que são necessários serem superados para que a gente viva num país democrático. Se a gente pensar que as mulheres negras hoje representam em torno de 25% da população brasileira, é muita gente, né? Que elas são, em sua maioria, chefes de família, né? Muitas delas, mães solo. Então, elas estão em situações de subordinação e, por outro lado, também sustentam boa parte da economia e da sociedade brasileira. E ainda assim não conseguem um espaço. Então, quando a gente fala em representatividade de meninas negras, de mulheres negras, estamos falando de uma resistência mesmo. De uma resistência que se constitui numa postura política de enfrentamento a preconceitos, a discriminações,
criar situações de empoderamento que possam levar essas meninas, que serão mulheres, a uma autoimagem positiva. E a partir de uma autoimagem positiva, empoderada, é que elas poderão lutar para superar essas desigualdades. E só enquanto a gente não superar essas desigualdades na sociedade brasileira, fica impossível a gente concretizar um Estado efetivamente democrático. Então, é disso que a gente está falando. E como é que se constrói isso? Segundo Patricia Collins, que é uma pesquisadora do pensamento feminista negro, ela é norte-americana, ela diz que essas estruturas de dominação, elas são construídas a partir de imagens estereotipadas de mulheres. E essas imagens estereotipadas de mulheres, elas provocam percepções equivocadas sobre a nossa humanidade e sobre a nossa sexualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No Brasil escravista, por exemplo, não havia distinção na hora de trabalhar entre mulheres e homens, na hora do trabalho. Mas, para outros momentos, quando a situação, o gênero inferiorizava a mulher, aí se percebiam que elas eram mulheres. Isso vai provocar e criar imagens de controle, que fazem com que a gente pense hoje que a gente não, né? Porque nós já passamos dessa fase, mas que muitas pessoas confundam, por exemplo, todas as mulheres negras ou como símbolos sexuais, produto de exportação, ou como as amas, cuidadoras, ou como as trabalhadoras de limpeza. Então, né, essa repercussão que a gente vê posta na sociedade, ela também está presente dentro dos ambientes educativos. Então, criar novas representações para essas meninas é fundamental para essa emancipação das mulheres negras. E quando tu fala de toda essa importância dessa representatividade e claro, né, Lúcia, de a gente, enquanto branco, também saber do nosso privilégio, dos nossos privilégios. E sabendo dos nossos privilégios, que não são de hoje, não são de uma década, são de mais de 300 anos, né, toda uma história, né, do Brasil, que quando tu falasse a questão do racismo estrutural, então toda uma história de um país feita em cima do sofrimento de um povo, a gente precisa... tem uma frase, acho que é da Angela Davis, né, que ela fala que não basta a gente se assumir racista, a gente precisa ser antirracista, né? E para que a gente seja antirracista, a gente precisa promover de todas as formas, né, espaços para essas meninas negras, para essas mulheres negras, né, para a população negra, para que realmente a gente não pense só na questão da igualdade, né, professora Lúcia, sim na equidade. Eles falam em igualdade, nascemos iguais perante a lei. Iguais quem iguais, né? Sendo que a população negra não consegue exercer seus direitos, né, como tu bem pontuasse. Então, isso tudo a gente precisa de uma vez assumir, e não só assumir, entrar nesse embate, cada vez mais buscar, então, esse conhecimento da educação antirracista. E falando em educação, professora Lúcia, como que a educação, em especial a educação infantil, então, ela pode contribuir na autoestima das meninas negras? Que bom, sabe, Jerusa, você tocou num ponto muito importante. Eu não sei como é que é aí em Brusque, mas eu sei que em Curitiba, por exemplo, se tem uma maioria de profissionais da educação brancas, né? E eu penso que em Brusque não deve ser diferente pelas marcas da colonização. E, assim, esse ponto, isso é muito importante para a gente pensar que falar de educação das relações étnico-raciais não é coisa de gente preta, é coisa de todo mundo, que branco também é racializado. Não é só o negro,
o preto que é racializado, o branco também. Quando o branco se percebe também como um ser racializado, ele percebe que tem privilégios. Desde o momento em que nasce, né? Você nascer de um pertencimento racial branco é diferente do pertencimento racial negro. E acho que o primeiro ponto é esse, né? Admitir esses privilégios e entender que lutar por igualdade, ou igualdade racial, por questões equânimes, também é função das pessoas brancas. Muito importante a tua reflexão. Em relação às meninas negras, vamos ver se a gente, voltando essa discussão para educação infantil. Desculpa, gente, meu gato pulou em cima da mesa. Isso acontece. Pronto, mas agora ele... acontece, né? Tem que participar. Tem que participar. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, mesmo que uma profissional da educação, uma instituição educativa diga, aqui não existe racismo, nós temos que pensar que as meninas negras, elas são afetadas física e mentalmente por crenças, por políticas, por ações racistas e que geram, provocam vulnerabilidades. Então é preciso pensar, revelar para essas meninas negras, desde muito pequenas, que os lugares delas não estão determinados porque elas nasceram de determinado pertencimento racial. Eu vi esses dias, para ilustrar, bem, me falei para vocês, mas as minhas sujeitas na minha pesquisa de mestrado são trabalhadoras em serviços de limpeza. E eu tenho esse olhar voltado para elas, porque, óbvio, né, que na minha trajetória, centenas de vezes, eu fui confundida com uma moça da limpeza, o que não teria problema nenhum, mas eu sempre me questionei, por que será que a primeira coisa que me atribui é ser do serviço de limpeza? Isso é uma coisa que me incomoda enormemente. E a outra que me veio à cabeça foi esses dias eu via na TV um programa que era uma roda de samba. E nessa roda de samba vi vários músicos, vários sambistas famosos cantando, eles sentados cantando, cada um com o seu instrumento, dono do seu saber, e em volta deles em pé, moças negras dançando. As mulatas de exportação vestidas com roupas muito econômicas, né? E cada vez que a câmera focalizava essas moças dançando, focalizava o corpo delas. E aí, outra vez eu tenho que insistir, né? Será que as nossas meninas negras que estão vendo essas pessoas numa condição hipersexualizada, erotizada, ou só fazendo limpeza, será que elas estão achando que esse é o lugar delas também? Ou melhor, se esse é o único lugar possível para elas? Então, isso que a gente tem na sociedade é muito marcado por essas questões de racismo, sexismo e elitismo de classe. Fico pensando de que se a gente não tiver um olhar atento para as nossas meninas, de que forma elas estão crescendo e criando as identidades delas? De que forma essas expressões de racismo, e mais as que acontecem dentro das unidades, repercutem na vida futura delas? A gente não pode esquecer que, falávamos agora há pouco, cada vez mais as crianças passam mais tempo nas escolas. E como é importante se a gente voltar, eu sempre peço, volto para a minha, peço para vocês voltarem para a de vocês, para a vida de vocês, para a vida escolar de vocês e perceber como esse tempo
na escola, ele ocupa um lugar privilegiado nas nossas vidas. Né? Como esse tempo marca, né? Traz lembranças, experiências, né? E marcas muito profundas. E isso está acontecendo, se pensar que não sei qual é a faixa etária que vocês atendem, né? Mas eu costumava sempre dizer nas minhas formações de professora, eu trabalhava com o ensino fundamental, que nós recebíamos crianças de 6 meses de idade. E quando elas iam para outra rede de ensino, elas tinham 14 anos. Quer dizer, nesse período, que é o período mais importante, né, da constituição identitária de uma pessoa, eles estão nas nossas mãos. Então, como é que a gente está lidando com esses fatores? Nós estamos reproduzindo preconceito ou ajudando a superá-los? Eu trouxe para comentar com vocês ainda sobre a importância disso e dessas questões de representatividade, 2 estudos. Um deles, um estudo norte-americano e outro brasileiro. O estudo norte-americano, traduzindo, se chama O Apagamento da Infância das Meninas Negras. Infância interrompida, o apagamento da infância das meninas negras. E nesse estudo ficou demonstrado, esse estudo tinha como foco o seguinte: ver qual era a percepção que adultos tinham das meninas negras. No resultado, o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: que as pessoas adultas acreditavam que meninas negras precisavam de menos atenção, menos proteção e menos apoio do que as crianças brancas. E que esses adultos acreditavam que as meninas negras eram mais independentes, entendiam mais de sexo e de temas adultos do que outras meninas. Vamos pensar que se alguém tem essa percepção, o tanto de desvantagem que uma menina negra tem dentro de um ambiente, por exemplo, de educação infantil. No mínimo, é menos cuidada, menos considerada. Um estudo parecido, feito no Brasil por Ellen de Lima Souza, reiterou esse estudo norte-americano. Nesse estudo, essa pesquisadora constata que as crianças negras, desde a educação infantil, são mais punidas que as crianças brancas, recebem mais apelidos depreciativos e, em situações de conflito, elas são ou preteridas ou acusadas de culpadas. Tudo isso, e outro estudo também de uma pesquisadora bem famosa, que é a Eliane Cavaleiro, também mostrou que as crianças de 4 a 6 anos, elas já apresentavam uma identidade negativa em relação ao seu pertencimento racial. Ou seja, desde criança, essas crianças aprendiam que não é bom, que é feio, que é inferiorizante ser uma criança negra. Aí, se a gente pensar como é que isso repercute, né, numa identidade que está em construção. Como é que essa criança... Aí o que a gente vê? Ou essas crianças são muito tímidas, ou se isolam, ou são muito choronas, ou são muito briguentas. Isso já são sintomas de que essas crianças não estão se sentindo acolhidas e nem representadas nesses espaços. Aí é que entra esse papel, né, do ser professora, né, do ser professora e de pensar em propostas pedagógicas que pensem numa construção positiva de identidade dessas crianças. Se a gente pensar que essas crianças também, elas vão criando as suas formas de resistência, é possível dizer que tudo isso que eu falei, inclusive aquela, né, a birrenta, a tal que não obedece, isso pode ser
um indício de que ela não está aceitando aquele processo de inferiorização. Como é que a gente pode reverter essa posição que traz uma desvantagem para a criança negra, uma ideia de inferiorização? Pensar numa valorização dos traços fenotípicos dessas crianças e dos traços culturais que ela carrega. Isso ajuda a derrubar esses estigmas e estereótipos. Às vezes não adianta só colocar uma imagem de uma criança negra na parede, né? Tem que ter uma intervenção pedagógica mais profunda. Penso que e que isso também, eu estou falando a partir das experiências que eu vivenciei. Às vezes a gente vê projetos lindos serem desenvolvidos, que envolvem história da África, cultura afro-brasileira, né? Cantos que têm, dentro dos espaços de educação infantil, voltados para ampliação cultural, mas, e na hora das situações de racismo, de inferiorização? Isso não pode ser um trabalho que aconteça de vez em quando. É um trabalho cotidiano, né? Diário. É um trabalho que exige um rompimento com as práticas e muitas vezes com os saberes que a gente tem como absolutos. E isso é uma coisa que a gente precisa rever e se policiar. E nós estamos tão acostumados com uma visão eurocêntrica que às vezes a gente nem percebe ou nem consegue fazer diferente. Então, isso às vezes exige isso às vezes não, né? Sempre exige da profissional uma reconstrução. E essa reconstrução é uma coisa difícil de fazer. Difícil, que exige muito investimento. Investimento é uma palavra muito capitalista, mas muito esforço. Um esforço em formação, estudo, pesquisa, busca de novos materiais. Porque se nós queremos mulheres empoderadas, nós precisamos de meninas empoderadas. Porque a gente já nota alguns padrões. Eu não sei se alguém aí tem, isso eu vi acontecer várias vezes, tem uma realidade, não sei como é que foi a ida de haitianos para Brusque, vocês têm bastante haitianos aí? Bastante. Tem. Eu vi acontecer um fenômeno com os haitianos que foi muito interessante aqui. Porque quando as crianças haitianas chegaram, eles não tinham uma tradição de cabelos alisados, por exemplo. As crianças haitianas usavam, né, o cabelo crespo, né, crespo natural, e as mães sempre enfeitavam, com lacinhos, fitinhas. Então, aquelas crianças iam para a escola ou para o CEMEI, que chama aqui, com aqueles cabelos produzidíssimos, coloridos. E isso passou a encantar as outras crianças. Isso é um processo de valorização estética fantástico, porque você supera o liso de franjinha e as Maria Chiquinhas, e você passa a construir outros padrões culturais e estéticos. Eu vi vários movimentos aqui que muitas profissionais chamaram essas mães para dentro das instituições para trançar o cabelo das outras crianças que ficavam enlouquecidas. Isso é fazer um trabalho voltado, penso, para uma questão de equidade racial, que não é mais a loira de franjinha, de liso, de olhos azuis que é linda. Quero dizer, gente, que a loira de olhos azuis e de franjinha continua linda, mas existem outras possibilidades, né, além disso, para uma infância. Nesses processos que se faz essa valorização racial. Mas esse processo, insisto com vocês, ele só é possível com
um preparo das profissionais para lidar com isso. Porque senão fica difícil, né? Construir uma pedagogia descolonizadora, pautada na diferença, exige muito além do que eu tenho certeza vocês aprenderam nos cursos de formação. Então, é um esforço diferente. É por isso que eu admiro esse trabalho que a Jerusa está fazendo, por exemplo, né? Que é um trabalho que caminha nessa direção. Um outro aspecto, e também o que significa trazer o protagonismo dessas meninas negras ou a representatividade. Às vezes, tem, por exemplo, quando a gente fala em livros de literatura infantil, em desenhos animados, em protagonismo, não basta só que aquela criança tenha muita melanina e o cabelo crespo. É preciso que aquelas protagonistas que estão aparecendo e que estão sendo apresentadas, elas tenham também uma vivência parecida com as das nossas meninas. Por quê? Nós sabemos que as nossas meninas não são, em sua maioria, meninas de classe média, né, com famílias que têm padrões de vida tranquilos, elas enfrentam no dia a dia muitas questões que provocam mais fragilidade às vidas delas. Muitas dessas crianças, desde muito cedo, têm que ajudar no trabalho doméstico, convivem com violência familiar, muitas delas convivem até com pessoas que usam drogas, com mães que trabalham muito tempo e que às vezes não têm tempo de dar atenção a essas filhas. Essas questões, não adianta eu só trazer a menina negra princesa. A menina negra princesa é importante, mas eu preciso trazer uma representação onde aquela criança veja naquela personagem que está sendo apresentada, além da cor da pele, né? Mas que tem uma vida que seja mais próxima dela, mas que apresente também, não só num aspecto de vitimização, né? Porque isso não é o que nos interessa, né? Nos interessa os aspectos de superação, porque dessa forma penso que os materiais e as representações, elas podem ser positivas na construção de relações que sejam pautadas no respeito e na diferença. Eu acho que é essa a grande questão. Que nós não vamos conversar com crianças de 2 anos de idade sobre como o racismo estrutural atua na sociedade. Mas nós vamos vou citar outra vez a Marlina diz que a gente dá chaves para as crianças, a gente vai trazer chaves para essas crianças quando se depararem com essa situação, tenham condições de reagir de forma positiva e se proteger das situações que ela fatalmente vai enfrentar. Ainda, quer perguntar, Jerusa, alguma coisa? Não, até que o pessoal está bem, eu acho que eles estão prestando tanta atenção na tua fala que eles não estão fazendo levantando muitas questões, tá? Assim, cumprimentando e concordando com aquilo que tu vens falando. Bastante corações ali também. Mas eu acho que é bem importante isso que tu falasse, professora Lúcia, até pela questão do desenho, porque até eu divulguei algumas dicas de desenhos com protagonistas negros e neles tinham também princesas, mas tinham outros desenhos que, até um bem recente, que é o Black, que é um desenho muito legal, bem atual, e que eu acho que aproxima muito disso que tu falasse, dessa realidade das crianças, das infâncias, das meninas negras, né, das meninas negras. E realmente, a gente pode sim mostrar, né, deve mostrar para as meninas negras que elas podem sim, claro, ser princesas, mas que existem outras possibilidades também, e que elas poderão se empoderar da mesma forma, não necessariamente tendo que se aproximar de uma cultura que não é delas, né? No caso, eurocêntrica.
que elas podem e devem valorizar aquilo que os ancestrais delas, famílias delas, né, trouxeram e trazem, né, como força. E eu acho que por isso essa a importância tão grande. E para que a gente saiba, justamente enquanto educador, escolher esses materiais, né, que vão estar acessíveis a essas crianças, os espaços, desde tecidos, cores, a gente precisa estudar, né, Lúcia? Saber mais sobre essas diferentes culturas. Se a gente não sabe, eu falo até sobre, do meu exemplo, alguns conceitos do movimento negro eu fui conhecer, eu sou assim muito franca em dizer agora durante a pandemia, porque a gente, querendo ou não, foi tendo mais contato com as redes sociais, eu fui conhecendo mais protagonistas e grandes representatividades do movimento negro, e claro que a Marlina também, Marlina hoje vai ser citada muito, porque não tem como não citá-la, mas ela também me aproximou disso tudo, né, e dessa importância de a gente falar cada vez mais sobre as infâncias negras, né, e sobre, no caso hoje até mais sobre as meninas. E, professora Lúcia, até eu queria, podes, claro, continuar a tua fala com outras questões ali que tu já estava levantando, mas queria também saber de ti, assim, quem são essas protagonistas negras que você acredita todas as meninas deveriam se identificar, de repente, algumas mulheres negras que te inspiraram e que te inspiram, né, com certeza, além da Marlina, claro, que já foi citada. E, enfim, queria também saber de ti, até porque as pessoas que estão nos acompanhando, depois outras também virão assistir no IGTV, e eu acho que é bem importante a gente citar essas grandes mulheres, porque também é uma referência e também é uma potência, uma representatividade para essas meninas negras. Olha, quando eu pensei nessa questão, eu pensei em duas coisas. Tem as mulheres negras que são as mais conhecidas, né? Que todo mundo fala. Eu até elenquei umas aqui que eu fiz a minha colinha. E as que eu escolhi, eu escolhi, na verdade eu não escolhi nenhuma atriz, nenhuma cantora e nenhuma política. Eu escolhi mulheres da ciência. E de ciências, assim, que não fossem professoras, escolhi só uma que fosse da área de humanas. Porque quando nós falamos de mulheres, nós falamos de algumas que foram políticas, de algumas que foram, né, das grandes atrizes, grandes cantoras, e normalmente a gente fala né, de pessoas das ciências humanas, porque muitas delas são professoras, enfim. Mas eu quero dizer para você uma coisa. As duas mulheres que mais me inspiraram, mais me empoderaram, são as minhas ancestrais, que são a minha mãe e minha avó. Então, é assim, duas mulheres negras, que eu vou dizer, respeito todas as outras, mas essas duas são as mais sábias e as mais poderosas que eu conheci. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso deixar de homenagear minha mãe e minha avó sempre, em respeito aos ancestrais, né? Ancestralidade é um valor civilizatório básico, né, da cultura africana e afro-brasileira. Então, isso tem que ser sempre lembrado. E aí tem, assim, todas as pensadoras do pensamento feminista negro, sobretudo as norte-americanas, e as brasileiras, vou citar as que me acompanham, né? Lélia, ou que eu acompanho, né? Inclusive, teoricamente, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, mas os nomes que eu vou ler para você aqui são de mulheres que ou são pesquisadoras de laboratório ou têm outras funções. Quero dizer que, nesse momento em Brusque,
a Marlina é a grande personalidade. A grande mulher negra a ser explorada por todas vocês. Agora, como ela é vereadora, ela tem, inclusive, essa obrigação. Já tinha antes, né? Agora tem mais. Mas eu quero, assim, citar algumas. Enedina Alves, que é uma paranaense, engenheira, ela foi responsável, assim, nas grandes obras do Paraná, uma referência nacional. Viviane dos Santos Barbosa, engenheira química, que descobriu uma mistura de catalisadores. Sônia Guimarães, primeira negra doutora em física. Sônia Maia Evaristo, uma pesquisadora de câncer. E vou indicar para vocês, tem tem um site chamado Intelectuais Negras Visíveis, que é da Giovana Xavier, que é uma outra grande pesquisadora, né? Mulher negra, e ela elenca e traz muitas mulheres negras que são invisíveis. Porque o que a gente tem que dizer? Que não, assim, não é que não existam mulheres negras na ciência e em todos os campos, né? Elas só não são lembradas e citadas. E eu quero citar ainda coisas bem mais simples, que eu não sei se vocês vivem, né? Quem foi professora negra em educação infantil ou nos anos iniciais deve saber o impacto que uma professora negra tem para as crianças na escola. Então, mesmo uma professora negra, uma funcionária da unidade negra dentro da escola, ela tem o poder de trazer essa representação já. Eu vi recentemente um trabalho numa unidade de educação infantil que era o seguinte, era muito simples. Havia uma líder da comunidade que era uma mulher negra. As crianças foram à casa dela, fizeram pesquisa, aprenderam com ela, trouxeram todos os conhecimentos dela para dentro do CEMEI, e a partir disso, elas pesquisaram outras mulheres negras que foram importantes na sociedade. Eu diria para vocês que dar visibilidade para essas mulheres da arte, da literatura, do cinema, da ciência é muito importante. Mas educação infantil exige aquele pertinho, né? Então, penso que buscar aquela referência daquele pertinho, às vezes é muito mais expressivo para a criança pequena do que aquele nome que está distante dela. Então, eu acho que essa é uma dica que fica para essas mulheres. Para a gente superar uma coisa que se chama, estou falando ainda de representatividade de meninas negras, que se chama de solidão social. Esse conceito não fui eu que inventei, foi inclusive um teórico que eu nem uso, que é o Norbert Elias, mas quando ele fala de solidão social, ele está dizendo que sofre de solidão social aquele sujeito que mesmo dentro de uma comunidade não se encontra com as pessoas como pertencentes ao mesmo grupo. Então essas pessoas se sentem sós. Por isso que eu digo que às vezes trazer essa representação de mais pertinho pode trazer coisas mais significativas para essas crianças. Esse desenho que você falou, o Black, como ele é importante, né? Porque traz essas crianças próximas da realidade das nossas crianças, discutindo com leveza e como deve ser com crianças, né? Temas tão duros quanto esses de racismo e de desigualdade. Porque isso faz com que se supere um pouco dessa solidão. Acho que isso é uma coisa que é muito importante. Por quê? Uma coisa que já foi identificada também em crianças, mesmo pequenas crianças da educação infantil, que eles não sabem nomear racismo, não sabem nomear sexismo, machismo, mas elas percebem um ódio ou uma raiva por conta do pertencimento diferente. Então, se a gente traz esse protagonismo de outros
e tira essa criança dessa solidão social, ela pode superar ou se fortalecer para enfrentar essas situações. Você falou também, Jerusa, eu estou vendo que o nosso tempo está se indo aqui, mas que a gente não pode, algumas coisas que a gente não pode esquecer, que eu acho que é uma marca muito forte da educação infantil, que os outros níveis da educação precisam aprender, é a importância que as unidades de educação infantil têm também na vida das famílias, né? Porque tem uma relação normalmente muito próxima. Então, quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais, na educação infantil, eu acho que precisa pensar na filha e na mãe, na educação da família toda, sabe? Isso eu acho que é muito importante. E superar. Tem uma coisa, professoras, que eu acho que a gente precisa superar, que é aquela frase assim: na minha unidade educacional, isso não existe porque todas as crianças são iguais. Não pode, gente. Todas as crianças têm que ser tratadas diferentes, porque se a gente trata todas elas como iguais, a gente já está rompendo esse princípio da equidade. Porque se as crianças não estão no mesmo lugar social, partem de lugares diferentes, elas não são todas iguais. Então, perceber essa diferença é uma coisa importante. Porque não é feio, as crianças podem perceber quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro, quem é preto, quem é branco. Não tem importância que elas percebam tudo isso. O que elas precisam aprender é que essas diferenças existem, mas que essas diferenças não fazem ninguém nem maior, nem menor. Vejam que lindo o depoimento da professora ali, da pessoa que está se manifestando, que a filha teve uma professora negra e pediu de Natal uma boneca negra. Como isso é marcante, como isso é bonito. Porque a partir daí, a gente percebe como essa estética negra também, ela empodera, traz perspectivas. Tantas vezes, às vezes uma criança que vem muito pequena, numa família que não é uma família interracial, ela, inclusive, não tem a convivência com pessoas negras. Então, isso é uma coisa importante, né? Perceber que a professora é diferente, né? Valorizar, admirar aquela professora, a ponto de querer ter uma boneca que se pareça com a professora, né? Isso é fantástico. E outra coisa que a gente não pode perder de vista, ainda falando de representatividade, é claro, né, gente, que eu não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, né? Vocês sabem como é que vocês organizam os cantinhos, o que vocês têm que ter para valorizar essas diferenças, né? Étnicas mesmo. Mas o que a gente não pode perder de vista é que todo o espaço educacional é um espaço de disputa de narrativas. E a gente não pode deixar que essas narrativas que existem dentro do espaço educacional, que provocam exclusões e baixa autoestima durante tanto tempo, elas continuem prevalecendo. A única forma da gente mudar isso é insistir com práticas pedagógicas que sejam bem-sucedidas, para que as pessoas percebam que outros jeitos, que é possível fazer de outro jeito. Acho que isso é muito importante. Quero recomendar também que vocês não deixem de acompanhar canais do YouTube, penso que no Instagram também, de tantas crianças que são protagonistas, são crianças negras, que falam de racismo, falam de empoderamento e que nos ensinam muito, porque falam numa linguagem delas, infantil. Acho que isso vale a pena também. Desculpa, Jesus, eu falei demais. Não, jamais. A fala era tua mesmo essa noite. Eu só estou admirando junto com as demais pessoas que nos acompanham.
Só para quem está nos assistindo, que eu falei ali do desenho, o nome certo é Hora do Black. E o Black o Black não é B-L-A-C-K, é B-L-E-C. Se escreve, só para quem quiser pesquisar depois. O que eu vou dizer, né? A tua fala, assim, veio ao encontro com tanta coisa que eu acredito que quem está nessa busca, né, de conhecer cada vez mais, né, a história da população negra, de saber, né, da importância de a gente valorizar as diversas culturas, de a gente valorizar o que cada criança traz, e em especial, claro, as infâncias negras, as meninas negras, que, como tu já falasse, né, desde o início, a gente sabe, tem sim todo um histórico no nosso país, e não adianta a gente usar o negacionismo para resolver essas situações. A gente precisa enfrentar, a gente precisa problematizar, para, inclusive, as nossas infâncias, né? E para as famílias, a gente precisa acolher o todo, né? As nossas infâncias e as famílias dessas crianças, né? Dessas meninas. Antes de a gente finalizar, está quase acabando o nosso tempo, pessoal. E antes de eu fazer esse agradecimento final, eu quero rapidamente falar sobre a próxima live, que será também na quinta-feira que vem, mas será um pouquinho mais tarde, às 21 horas, com a professora Flávia Burdzinski de Souza, que é lá de Erechim, do Rio Grande do Sul, idealizadora da página Pedagoga Orelha Verde. E ela vai trazer também o tema Por uma Pedagogia da Pergunta na Docência da Educação Infantil. Então, também é um tema bem importante, problematizador, né, da docência, e eu espero, então, que vocês possam estar conosco na quinta que vem. Professora Lúcia, quero te agradecer imensamente por tua preciosa fala dessa noite, deixar um beijo enorme no teu coração, e isso só gratidão. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse. Eu que agradeço e quero dizer assim que o nosso grupo de estudos EREIA, ele está sempre muito voltado para as questões da educação infantil. Vocês sigam no Facebook, no Instagram, que sempre tem coisas muito interessantes lá, que acho que podem ajudar vocês nessa luta por uma educação antirracista. Obrigada, Jerusa. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar com colegas que acreditam na mesma causa que eu. Obrigada mesmo. Imagina, um prazer imenso. Pessoal, então, obrigada por todos que nos acompanharam até aqui. Espero vocês na próxima quinta às 9 horas, então 21 horas. Acompanhem o Grupo EREIA, então, no Instagram, nas redes sociais. Outros grupos, como a professora Lúcia trouxe, né, tem a Djamila Ribeiro, que tem o Femininos Plurais, que também é uma plataforma maravilhosa para a gente cada vez mais ter conhecimento sobre esse universo, né, das mulheres negras, e a gente precisa buscar esse conhecimento para que a gente realmente tenha a base certa, né, para a gente poder trazer o respeito que todas as infâncias merecem, que todas as meninas merecem, em especial, como a gente está falando hoje, sobre as meninas negras. Um beijo grande para todo mundo, uma excelente noite. Gratidão, professora. Até a próxima. Beijo para todas. Beijo.